Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé, e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. E eu vos afirmo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que, ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém. Nesse texto, Jesus, ele aproveita uma notícia que ele recebe de extermínio, de assassinato, para propor um desafio aos impenitentes. E esses impenitentes consideravam que episódios como os tais, tragédias, massacres, eram oportunidades para se pregar sobre arrependimento diante de Deus. Muitos de nós fazemos isto, né? Às vezes aquela pessoa que passa por uma tragédia muito grande, aquela pessoa que se desviou do evangelho, e que você tem muita liberdade, você acaba dizendo: olha, agora talvez não seja a oportunidade, né, de você se arrepender, de você rever algumas questões da sua vida, de você colocar a sua vida em ordem diante de Deus. Então, essas mensagens sobre arrependimento, elas sempre tiveram assim, um encaixe em momentos de desastre, de aflições, de angústia. E os desastres alheios acabam sendo uma grande lição para nós, né? O próprio Martinho Lutero, ele disse que um dos fatores que ajudou ele a colocar a vida dele em ordem foi quando ele presenciou o seu amigo sendo morto através de um raio. Então Lutero disse o seguinte: e se fosse eu, o que seria da minha vida? Como eu prestaria contas a Deus dessa tragédia? Então, diante disto, eu quero tirar desse texto 7 lições
que falam sobre essa temática, arrependimento. A primeira delas, me acompanha aí na leitura. No verso de número 1 e número 2, Jesus ele menciona os galileus como as vítimas deste massacre. Veja que o interessante é que eles foram massacrados pelo rei, por Pilatos, enquanto eles estavam sacrificando a Deus no templo em Jerusalém. Ou seja, Pilatos ordenou que esses homens, no momento litúrgico deles, onde eles estavam indo para o templo, para adorar ao Deus vivo, para entregar os seus sacrifícios, eles fossem repetidamente massacrados, exterminados. E é uma afronta a Deus. E o pior é que o texto menciona que esse homem era tão sórdido que ele ainda fez com que o sangue das suas vítimas fosse misturado com o sangue do sacrifício que eles estavam levando ao templo. Porque naquela época era permitido fazer os sacrifícios de animais. Então eles levavam o sangue, o sacrifício, como uma oferta ao Senhor. Era como se nós tivéssemos vindo aqui para a igreja, né? E viesse uma ordem do imperador, do prefeito, do governador, do presidente, para que a polícia entrasse aqui e nos exterminasse todos, no momento do nosso culto de adoração a Deus. Então, Pilatos não apenas matou os galileus, como ele os matou cruelmente, com requintes de sacrilégio. Então, o texto diz que os galileus, cujo o sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, eles foram mortos violentamente, e também a morte deles serviu para profanar o culto, a adoração e a religião deles. Aí você me pergunta assim, pastor, o que isso tem a ver com arrependimento? Vamos ver mais para frente. Estamos apenas abrindo aqui as cortinas para os irmãos. Verso de número 4, há pessoas que muitas vezes querem colocar na conta de Deus a responsabilidade pelas tragédias, pelas mortes, pelas vítimas da pandemia, que vitimizam milhares de pessoas. Então há uma corrente que tudo querem culpar a Deus. Toda tragédia que acontece é culpa de Deus. Então, vem uma chuva forte em São Paulo, aí aquele barraco que estava construído naquele morro não aguenta a pressão da água, desaba, estoura, mata as pessoas que estão ali. Sabe quem é o culpado? O Deus que mandou a chuva. Eles não culpam, por exemplo, o Estado. Há quanto tempo o Estado sabe que chove em São Paulo? Há quanto tempo as autoridades sabem que aquela região é uma região de manancial que não pode construir? O que eles fazem? Nada. Eles não impedem. Eles não proíbem. Ele deixa as pessoas irem. Aí vem uma tragédia, a culpa é de Deus. Vamos culpar Deus pela tragédia. O argumento que muitos deles usam é, pastor, mas por que alguns morrem e outros escapam das tragédias? Né? Será que os que morreram
são mais pecadores dos que não morreram? Será que eles estavam mais culpados diante de Deus do que o outro? Veja você que a resposta de Jesus é categórica no versículo 5. Jesus diz assim: olha, eu afirmo para vocês, eles não eram mais pecadores. Eles não eram mais culpados. E digo mais, se vocês não se arrependerem, todos vocês igualmente perecereis. Então Jesus deixa claro que a maneira em que esses galileus morreram, sejam no massacre do templo, seja no desabar da torre de Siloé, não morreram porque eram mais pecadores do que os outros. O que muitas vezes nos impede de experimentar uma grande tragédia na vida é a livre graça de Deus. Eu estava falando com um irmão aqui no intervalo dos 2 cultos, o irmão Carlos, ele é caminhoneiro, e ele falou assim: pastor, a gente presencia tantos acidentes na estrada, né? Carros que se chocam, caminhões, mortes, e às vezes mesmo a gente que é profissional da estrada, a gente que está ali, a gente bate uma tristeza na gente, porque a gente vê pessoas morrendo. E eu disse assim para ele: Carlos, veja, você vive mais na estrada do que tudo, e você vai, você volta, sabe por quê? A graça de Deus sobre a tua vida, de quantos acidentes Deus não te guardou, e quantas, assaltos, perigos. Então, meus irmãos, quantas pessoas aqui não pegaram o vírus? Pessoas que às vezes correm mais risco até do que outros, né? Pessoas aqui que tomam trem, metrô, depende do transporte público, trabalha com público, trabalham em loja, entra e sai, em shopping center, e às vezes você passou ileso pela pandemia, e aquele outro amigo, aquele outro irmão que tomou todos os protocolos de segurança dentro de casa, álcool em gel, tira a roupa quando entra, tira o sapato, faz tudo direitinho e acabou pegando o bicho. Então veja você que nós dependemos da graça de Deus. Só a graça de Deus. Ninguém aqui é bom, melhor do que o outro, melhor do que a gente é Jesus. E ninguém aqui também é pior do que o outro, pior do que a gente é Satanás. Nós somos todos igualmente pecadores e culpados diante de Deus. Vocês concordam comigo? Então, Jesus ele fala sobre as vítimas, né? Ele cita lá do massacre de Pilatos, agora ele fala desses 18 que a torre desabou em cima deles. E em terceiro lugar, verso de número 2 e 4, todos nós somos pecadores independentemente do que nos acontece na vida. Então, o mundo não está dividido entre maiores pecadores e menores pecadores. O mundo não está dividido entre menos culpado e mais culpado. O mundo está povoado de pecadores culpados. Nós somos pecadores e pela lei de Deus nós fomos sentenciados. Nós fomos declarados culpados pelo nosso pecado. Então, não importa como se vive, não importa como se morre. Todos somos pecadores culpados aos olhos de Deus. Então,
não existem uns melhores e nem outros mais merecedores do que os outros. Todos nós precisamos passar pelo arrependimento. Então, o mesmo pecador lá que está preso, que está na biqueira vendendo droga, que está se prostituindo, que está fazendo coisas erradas, nós também somos pecadores. A diferença é que nós passamos pelo arrependimento, nos arrependemos. A diferença está quando você fala assim: Senhor, me perdoa. Senhor, eu cometi um sacrilégio. Eu errei, eu fui tentado. Me perdoa, Jesus. E você então, a palavra de Deus diz que quando se há confissão de pecados, então Deus entende que você se arrependeu. Bem, dito isso, verso de número 3, em quarto lugar, em vez de Jesus fazer um discurso contra Pilatos, em vez de Jesus sair em defesa das vítimas do massacre, o que acontece? Jesus volta a sua atenção para quem? Para o pecado daqueles que vieram lhe trazer as informações dos desastres da vida. Eles foram até Jesus lá, né? E olha aí, Jesus, Pilatos está matando os galileus. Olha aí, Jesus. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Por que aqueles homens morreram debaixo da torre de Siloé? Aí Jesus fala assim para eles: olha, se vocês, eu vou afirmar uma coisa para vocês, no verso 3. Se vocês não se arrependerem, vocês morrerão igualmente como eles, perecerão. Jesus fala assim: eu vos afirmo que se vocês não se arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus não faz um discurso contra Pilatos, Jesus não faz uma defesa das vítimas do massacre, mas para Jesus, o pecado é pior do que o massacre. Para Jesus, o pecado é pior do que um desabamento. Por isso que Jesus ele é convicto, ele está dizendo assim: olha, se vocês não se arrependerem, vocês morrerão. Independentemente se vai ser de massacre, todos morrerão e todos perecerão. Então, o massacre produz a morte física, mas o pecado produz a morte eterna. Então Jesus está falando para ele: o que vocês querem? Qual é a ideia de vocês? Vocês estão indignados porque os galileus morreram? Mas se vocês não se arrepender, vocês morrerão do mesmo jeito. Então, a pergunta que Jesus está fazendo aqui é: você já se arrependeu hoje? Você está disposto a virar as costas para o pecado? Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, precisamos nos arrepender todos os dias e levar o nosso arrependimento até a porta dos céus. Esse é o escape. E aí então Jesus ele agora inverte a partir do verso 6. Ele entende que ele está falando para religiosos, como eu estou falando aqui também para cristãos. Falou: você resolve a sua questão com Deus. Resolve essa questão do arrependimento. Não deixe que nada te atrapalhe. Sabe por quê? Porque agora Jesus vai lhe contar uma parábola para eles, para falar sobre frutos. Então o fruto vem logo em seguida ao arrependimento.
E aí Jesus ele diz assim, no verso de número 6, ele vai contar uma história, né, como é bem praxe de Jesus em Lucas, para tudo ele conta uma historinha, uma parábola, e ele diz assim, ó, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E ele foi procurar fruto nela, e o que aconteceu? Ele não achou. Pelo que ele disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Olha a recomendação de Jesus. Podes cortá-la. Então, o que Deus espera de uma pessoa arrependida? Deus espera frutos. A inutilidade é um convite ao desastre. Por que eu vivo? Por que eu estou vivo? Qual é o propósito da minha vida? Por que Deus me mandou para esta igreja? O que Deus tem comigo? Deus quer tirar de você frutos. Quanto mais fruto, melhor. Essa figueira, ela só estava se alimentando da vinha, mas não estava dando nada em troca. Ela só estava subtraindo. Essa figueira representa o crente que muitas vezes está na igreja só utilizando a estrutura da igreja, os relacionamentos da igreja, está só extraindo, mas não entrega nada, não dá fruto. Veja que Jesus, ele toma uma atitude radical. Jesus está dizendo, nada do que só se extrai pode sobreviver. Então a ordem categórica para isso é, corta. Vai ter que cortar. Entendeu? Há um juízo imposto sobre aqueles que são improdutivos na igreja. Já pensou nisso? Você só pensa no juízo que é imposto sobre o adúltero, né? O juízo que é imposto sobre... Mas Jesus está impondo um juízo em cima daqueles que não dão fruto. Pode cortar. Então, o que se espera, meus irmãos, de alguém arrependido é que ele dê fruto. Você tem que dar fruto no seu casamento, você tem que dar fruto na sua vida profissional, você tem que dar fruto na igreja, você tem que dar fruto no seu relacionamento interpessoal, em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque nós somos produtivos diante de Deus. Nós somos produtivos. A Bíblia diz em Deuteronômio que aonde você colocar a planta dos teus pés, o que vai acontecer? Prosperará. Então nós nascemos para sermos produtivos. Para dar fruto. Então, por exemplo, na ceia de janeiro eu falei, irmãos, convide alguém, um amigo para vir para a igreja. Você convidou? Você se esforçou? Você fez uma visita evangelística? Irmão, você precisa levar a sério o que é dito aqui na igreja. Né? Você precisa começar a dar fruto. Por quê? Porque quanto mais frutos você der, mais Jesus te capacita, mais Jesus te enche do Espírito para que você possa se reproduzir cada vez mais. Amém? Até o Covid dá fruto, irmão. Vê como que essa peste se multiplica. Começou lá um negocinho, não sei se é de laboratório, não sei se veio do morcego, não sei se veio de onde que veio, mas enfim. E olha como que deu... É lógico que são frutos de destruição, mas o negócio se multiplica. Então, o cristão, ao passar pelo arrependimento,
Deus espera que ele não apenas desfrute de privilégios espirituais, como ele também dê frutos. Amém? Está entendido? Ok. Em sexto lugar, olha aqui que interessante. Deus, representado aqui nesse versículo há 3 personagens que vocês não enxergam: o crente, Deus e Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui Deus dando uma segunda oportunidade para essa figueira. A figueira representa o crente. Então, uma figueira, meus irmãos, ela demora 3 anos para alcançar a maturidade. Se em até 3 anos a figueira não der frutos, é bem provável que ela não vai dar mais frutos durante a sua existência. Então, aqui está a figueira. A figueira é o crente. Aqui está o Senhor, dando ao crente uma segunda oportunidade. Aqui entra em cena a benignidade de Deus e a misericórdia do Cristo. Então, Deus nos trata com tanta misericórdia que Ele nos dá mais uma chance. Como? Jesus, Ele é aquele que vai escavar ao lado da figueira e colocar o estrume, o adubo, para que a figueira possa dar frutos. Então Jesus, Ele é um Deus tão misericordioso, que Ele pega o crente e fala, bem, ele não está dando fruto, mas eu ainda vou dar uma oportunidade para ele. Eu vou cavucar lá ao lado, eu vou encher de adubo, eu vou colocar algumas coisinhas, eu vou aguar, porque é tempo de frutificar. E eu sei que ele pode dar muito fruto, e eu não desisto, e eu insisto, e graças a Deus que Jesus, Ele é insistente com a gente. Então, Ele quer que você dê fruto. E Ele está disposto a adubar a sua terra. Essa é uma segunda oportunidade. Olha lá, ele respondeu, Senhor, ainda esse ano, deixa até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E aí, se vier a dar fruto, ok, está tudo certo. Se não, mandarás cortá-la, né? E para finalizar, verso de número 9, nós não temos o direito de abusar da paciência de Deus. Não é porque Deus está dando ao crente uma segunda oportunidade dele se reproduzir, que ele vai negligenciar isso. Então, nós vemos aqui uma oportunidade final. Agora, aonde falta o arrependimento, meus irmãos, o juízo é inevitável. Depois do investimento, Jesus foi lá, escavou, ele está investindo na terra. Então ele colocou adubo lá em você, regou, ele tá fazendo um investimento em você. E ainda assim a figueira não der frutos, aí o que acontece? Mandarás cortá-la. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nessa vida, a gente vem para dar resultado. Por que você manda teu filho para a escola? Porque você quer ver um resultado, você quer ver ele aprender a falar português corretamente, você quer ver ele aprender a fazer as somas lá, matemática. Você manda teu filho na escola porque você quer ver um resultado. Ele vai lá na aula de história, ele vai conhecer a história do Brasil. Por que você vai na academia todos os dias, levanta 5 horas da manhã e fica lá com aquelas musiquinhas?
que correndo na esteira, pai, tá. Por quê? Você quer ver resultado. Se você não quiser ver resultado no seu corpo, fique em casa. Acorda às 5 da manhã e vai comer um prato de arroz com feijão. Não é? Então, todo investimento que é feito, por que você pedala 100 quilômetros? Porque é gostoso? É ruim pedalar. Quando você pega aquela subida, é horrível. Mas você pedala porque você tem um alvo. Você fala, meu, depois de 100 km, cara, eu pelo menos 1 quilo de água eu perco no corpo. 13 quilos? Poxa vida. 13 quilos numa pedalada, vai embora. Então o cara se sente assim, né, meu? Puxa, por quê? Todo investimento. Você, por exemplo, você é um empresário, certo? Você precisa contratar um funcionário. Depois de 3 anos, aquele funcionário que você contratou não trouxe nenhum resultado para a tua empresa. Você continua com aquele funcionário? Fala a verdade. Não continua. Você manda embora e contrata outro. É assim que as empresas fazem. É assim que as empresas fazem. Então, da mesma forma, ô Daniela, Jesus, ele olha para você, ele olha para mim, ele olha para nós, e ele quer ver qual o fruto que nós estamos dando. A pessoa fica na igreja, não dá fruto nenhum, irmão. Fica com mesquinharia. Sabe? Quantos que aproveitaram da Covid e sumiram, e provavelmente nem voltarão mais. O Covid foi um grande livramento na vida deles. Eles não suportavam mais vir à igreja. Era um peso, era uma dificuldade, não honrando a palavra do Senhor, e muito menos a liturgia e o culto do Senhor. Só que lá na frente o boleto chega, né? A conta chega com juros e com correção monetária. Vem a culpa, vem o peso, vem a depressão, vem a angústia, vem o medo. Então eu prefiro dizer como Davi, é bem melhor estar na casa do Senhor um dia, nos seus átrios, vale como 1000 anos. E quando eu estiver escrevendo a nossa história, vai constar lá nos anais da nossa história que nós enfrentamos o vírus, que nós enfrentamos as adversidades, que nós enfrentamos a luta, que nós demos fruto, que nós avançamos. Amém, irmãos? Então, diante do que foi dito aqui, se vier a dar fruto, bem. Se não, corta. Eu faço 2 perguntas a vocês, antes da gente participar da ceia. Primeira pergunta é, qual tem sido a sua condição atual diante de Deus? Existe alguma coisa em que você precisa se arrepender? Há algum ajuste que precisa ser feito na sua vida? Há algum pecado que precisa ser abandonado? Responda para Deus, dê uma resposta para Deus. E a segunda pergunta é, Deus está vendo fruto na sua vida? Deus está vendo fruto na sua vida? Que nota que você daria para você de 0 a 10 em termos de fruto? Responda para você, não é para mim não. Porque se não der fruto, olha lá o texto, corta. E quando corta, a vida do cara paralisa, não vai mais para frente, aí começa a bancarrota, começa a andar para trás. Quem gosta de andar para trás aqui? A não ser o Michael Jackson que andava para trás assim. Ninguém, né? Andar para trás é ruim. A gente quer andar para frente, a gente quer crescer. A gente quer chegar no final do ano e falar, poxa, que ano bom, que ano próspero, que ano legal, eu consegui alcançar meus objetivos.
olha, eu consegui emagrecer, eu consegui comprar meu apartamento, eu consegui mudar de emprego, eu consegui fazer uma coisa legal, consegui levar o meu amigo ao Senhor, eu estou de bem com a vida, né? Não é bom isso aí? Então, essa é as lições que eu tiro desse texto, né? Arrependimento, fruto. Passou de 3 anos, corta. Amém? Camarada está casado há 30 anos, já era para dar muitos frutos, né? Era para ficar lá debaixo dessa árvore e só mamando, só 30 anos casado, já era para estar discipulando outros casais, já era para estar cuidando de outras pessoas. Aí o cara está fazendo terapia ainda para arrumar o casamento dele de 30 anos. Nada contra as terapias. Mas o que eu estou querendo dizer é que precisa avançar, irmãos. Precisa crescer, precisa. E só dá fruto quem passa pelo arrependimento. Quem não se arrepende não dá fruto. Amém? Dito isso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero chamar aqui a equipe de louvor, bem como os irmãos que vão